projeto, que é o projeto Healthy Bites, que eu criei no início de 2017, em janeiro de 2017. Criei um blog de partilha de receitas, onde colocava as receitas que eu fazia quando os meus amigos iam lá à casa. Isto porque sempre que iam jantar lá perguntavam como é que se faz isto, como é que se faz aquilo. E então aquilo que eu criei, sim, aquilo que eu criei foi... Do outro, sim. Aquilo que eu criei inicialmente foi nada mais do que um livro de receitas online. Mas, inevitavelmente, comecei a partilhar tudo nas redes sociais. Principalmente, inicialmente, no Facebook e depois, mais tarde, no Instagram. E com a partilha, comecei a chegar a muitas pessoas e foram chegando muitos seguidores. E mais ou menos portanto, isto foi depois do nascimento da minha filha, quando a minha filha quando comecei a fazer a introdução alimentar da minha filha, comecei a partilhar as refeições que fazia com ela. Isto porque a minha filha nunca comeu papas e sopas, nada contra papas e sopas, principalmente contra sopas, não tenho nada contra sopas, sou super a favor, mas eu fiz a introdução alimentar à minha filha segundo a metodologia Baby-led Weaning, em que os bebés só comem aquilo que conseguem comer sozinhos, logo a partir dos 6 meses. Portanto, aos 6 meses a minha filha não era muito, como devem calcular, não sabia comer com uma colher, portanto não dava para comer sopa. E então aquilo que eu fazia era preparar-lhe os alimentos de forma a que ela conseguisse pegar e alimentar-se sozinha. Como era uma abordagem um bocadinho diferente àquilo que se faz tradicionalmente, foi nessa altura que o blog teve um grande boom e trouxe... Portanto, tive muitos seguidores novos nessa altura. E porquê que decidiu pegar nessa abordagem? Eu decidi esta abordagem, tanto depois de muitas leituras e de muito estudo, sempre houve uma coisa que eu sempre quis evitar, que eram birras à mesa. Portanto, eu estava habituada a ver os miúdos a chorar, os pais a desesperar, a tentarem enfiar colheres de sopa pela boca dos miúdos, os miúdos a desesperar, e eu não queria nada disso para mim, eu queria uma coisa tranquila. Queria paz, um bocado queria de paz, vida. sim. E então andei, portanto, nas minhas buscas, nas minhas leituras, etc., deparei-me com a abordagem Baby-led Weaning, que quer mesmo dizer, portanto, o desmame do bebê de forma natural, e andei, portanto, explorei o assunto. Fiz formação, tirei algumas formações antes de avançar, porque é um bocadinho assustador dar alimentos sólidos a uma criança logo aos 6 meses. E como é um bocadinho assustador, eu queria mesmo e fiz alguns workshops na área para aprender como é que eu tinha que preparar os alimentos para a minha filha não se engasgar. E pronto, e foi assim. Portanto, quando eu comecei a partilhar o conhecimento que tinha adquirido, começaram a chegar seguidores, começaram a chegar pedidos para eu fazer também workshops e para eu dar workshops sobre o assunto. E eu não tinha formação nenhuma na área, tinha experiência, tinha feito alguns workshops com profissionais da área e não tinha formação nenhuma. Quais é que são as vantagens de utilizar esse método? Portanto, normalmente, para além das birras, que eu já falei, portanto, foi o meu princípio, a minha motivação, foi a minha grande motivação, tem uma série de outras vantagens, nomeadamente a nível da autonomia do bebê, em que ele começa a trabalhar o movimento mão, boca e olho, portanto, aquela coordenação mão, boca, olho, de uma forma muito mais rápida do que as crianças fazendo a alimentação tradicional. Também há muito menos casos de obesidade em crianças que se alimentaram assim. Sim, porque nós temos a mania sempre de enfiar comida nos bebés. Mais do que eles necessitam. Exatamente, mais do que eles precisam. Portanto, e então acabamos por lhes distender o estômago, etc. E neste caso não, os bebés só comem aquilo que querem. E é um bocadinho, nós temos de desligar o botão, porque nós temos sempre essa coisa de que queremos que as nossas crianças comam. Só que nós também não temos sempre o mesmo apetite, certo? Às vezes apetece-nos comer mais, outras vezes não nos apetece comer. Infelizmente, assim mais para mais. Os bebés também são assim, às vezes não lhes apetece comer, outras vezes ou porque está calor, ou porque têm uma dor, ou qualquer coisa, e nós temos que aprender a respeitá-los, que é muito difícil ao início, mas pronto, mas que vale a pena mesmo fazer, porque realmente tem depois inúmeras vantagens a esse nível. Eu depois acabei por tirar formação na área, porque tinha tantos pedidos para eu própria dar workshops e ensinar a preparar os alimentos, etc., que acabei mesmo por fazer um curso na área e tenho acompanhado a introdução alimentar de alguns bebés. Vou à casa das pessoas, fazer workshops privados,
colocar bebés a comer e é muito gratificante. Portanto, acompanhar ali aquela fase inicial da alimentação é muito, muito gratificante. A minha filha já tem 2 anos e meio, portanto, come às vezes melhor, outras vezes pior, e eu respeito isso. Mas pronto, e essa também é outra das vantagens, é que os bebés criam desde o início uma boa relação com a comida. Portanto, aquelas fases em que eles não querem mesmo comer nada, ou acabam por ser mais ultrapassadas de uma forma mais fácil, e também eles acabam por comer muito mais saudável, sem recurso a porcarias, porque quem faz baby led weaning não vai dar bolachas, portanto, aquelas bolachas mais processadas aos bebés, vai fazer coisas mais caseiras, preocupar-se mais em dar-lhes legumes, etc. Portanto, acaba por estar aqui também associada a toda a componente de alimentação saudável. Portanto, e foi assim que nasceu o Healthy Bites. E depois, como a minha filha nunca comeu as sopas e as papas, não é? Comeu sempre igual àquilo que eu fazia, para além de ter muitas mães a chegarem ao meu, portanto, e a seguirem-me nas redes sociais e a fazer aquilo que eu fazia, também tive muitos adultos, porque as receitas tanto davam para crianças como davam para adultos. Portanto, a minha filha sempre comeu o mesmo que eu, nunca precisei de fazer comidas próprias para bebés e pronto, e então acabou por também dar para adultos o projeto, e tem sido sempre a crescer, felizmente. Portanto, o projeto tem cerca de 2 anos e meio. E tem crescido bastante e tenho este mês o meu primeiro livro nas bancas. Uau, muitos parabéns. Obrigada. Parece que foi um bom crescimento então. Foi um bom crescimento, sim. E o que é que partilhou no livro? O livro, portanto, no blog, para introduzir, no blog, depois eu comecei também a partilhar uma coisa que são as ementas semanais, que eu faço religiosamente em casa, desenho sempre a ementa semanal. Uau, estou a fazer isso. Para não cair em tentações, e porque é muito mais fácil não ter que pensar todos os dias naquilo que eu vou fazer. Já está pensado, já pensei no domingo, ora sexta-feira, e escrevi num papel que afixei no frigorífico. Isto a mim facilita muito a vida, e eu, quando comecei a partilhar no blog, eu acreditava também que ia facilitar a vida a outras pessoas. Não que as pessoas tivessem que fazer à risca a ementa que eu partilhava, mas pelo menos dava para tirarem ideias. O que é certo é que eu tenho pessoas que fazem mesmo à risca as ementas que eu partilho. Nem sequer conseguem trocar os dias. Portanto, se eu digo que é à segunda-feira é para comer bifes de peru com salada, as pessoas à segunda-feira comem bifes de peru com salada e não trocam com o peixe cozido que eu pus à terça. Portanto, é mesmo. Então, as pessoas não querem pensar, não é? Entre aspas. Não querem ter o trabalho de pensar. E então foi um bocadinho por aí o sucesso. E o livro vai de encontro a isso mesmo. Portanto, aquilo que eu faço no livro são 4 ementas semanais. Portanto, é uma ementa para um mês, em que dou 4 refeições diárias, pequeno almoço, lanche, snack e jantar, e dou as receitas. Portanto, são 120 e mais de 120 receitas aqui no livro, todas as opções saudáveis, e depois ainda tenho uma parte para ocasiões especiais, para um piquenique, uma festa de aniversário, um almoço de amigos, com algumas sugestões de entradas. Pronto, e basicamente estas receitas é para um mês, mas todas misturadinhas e fazendo aquelas coisas mais tradicionais que nós estamos habituados a fazer na nossa casa, dá para fazermos uma emenda diversificada para o ano inteiro. E como é que surgiu a oportunidade de fazer o livro? O ano passado, em outubro, eu fui nomeada para os blogs do ano, para a categoria de culinária para os blogs do ano, e então surgiu a oportunidade, portanto, na altura chamei a atenção a uma série, a uma editora, a editora diz que abriu o meu site, que gostou daquilo que viu e convidou-me para fazer o livro. E como é que sentiu com ele? Alguma vez tinha pensado nessa hipótese? Eu já tinha pensado várias vezes em escrever um livro, mas achava que não era possível. E até porque a maioria, portanto, já tinha explorado a área, eu sabia que havia muitas edições de autor, as edições de autor requerem um investimento grande do autor inicial e eu não estava disposta a isso, nem sequer tinha capacidade para o fazer, provavelmente. Portanto, quando surgiu o convite, eu fiquei toda contente, obviamente, porque tinha ali a hipótese de realizar um sonho e de uma forma muito mais fácil. E como é que sentiu quando viu o seu livro? E agora que está a estreá-lo? Estou super babada porque está... Está tipo assim, agarrado ao coração, sim. Não, ele ficou... O livro foi desenhado por mim e a imagem foi todo imaginado por mim. E ao ver, portanto, não foi fácil o processo de concepção,
eu ter que dizer, não é assim que eu quero isto não sei onde, e quero isto Sim, não as sei. editoras depois também têm o seu lado. A editora, por acaso, eu estava bem comigo, com aquilo que eu dizia e concordava. Foi difícil tentarmos explicar à designer o que é que queríamos no livro. Mas consegui. Portanto, eu quando olho para o livro fico super orgulhosa porque está exatamente como eu imaginei. Pronto, e eu acho que está bonito. Está muito bonito. Está Obrigada. muito. Tem umas cores bem vivas. É verdade. E nós temos fotos. Vamos. Sim. Temos que ver as fotos. Vamos lá ver as fotos e vem comentando connosco. Vamos lá ver. A Aqui capa temos do a capa livro. do livro. É verdade. Onde é que as pessoas podem encontrar o livro? O livro está à venda nas superfícies comerciais normais. Portanto, passa publicidade, mas FNACs, Bertrands, Books, Continente, etc. Portanto, em todo É o fácil lado. de encontrar? É, super fácil. Vamos ver a próxima. Então, Isto é uma salada de melancia e queijo feta. Pronto. Um gaspacho de manga e pimento. eu ia dizer sopa também, que eu não me arrisquei. Eu disse sopa. É uma sopa. É uma sopa. Um pois, gaspacho. então, não. É uma Tem sopa bom fria. Um gaspacho de manga e pimento. Uma combinação diferente, mas muito interessante. Sim, manga e pimento. Umas petadas de camarão. Ai, soube tão bem. Soube muito bem. Era um bom lanchinho. Então, são algumas fotos ilustrativas daquilo que eu faço na minha cozinha. Uma tarte de chocolate e coco. Também, sem açúcares refinados, sem glúten. Um gelado de café. Aqui. Também há gelados. Sim, Sem açúcares. sem açúcares. E sem laticínios, neste caso. As fotos estão tão bonitas. Pois são. Foram você São que todas- organizou tudo isso? São todas tiradas por mim. Uau! Tu também tens o gosto pela fotografia. Eu ganhei o gosto pela fotografia no Teve blog. que ganhar Tive o gosto. que ganhar- é mais ou menos isso. Eu tive que ganhar o gosto pela fotografia. Porque eu considero, e se forem aos primórdios do blog, não vão. Eu estou a dizer, mas não vão. Não vão, sim. Aos primórdios do blog, mesmo no blog, lá no início, vocês ainda encontram as primeiras fotos que eu tirei. E eram muito más. Mas pronto, e eu percebi que realmente, principalmente para uma presença no Instagram, era muito importante a imagem. E obviamente também para um livro depois. Mas nas redes sociais, no Facebook não tanto, eu não sentia isso, mas no Instagram vive-se muito da imagem. Sim. E uma boa foto vende, entre aspas, muito mais. Eu senti necessidade de melhorar as minhas fotos, que eu acho que ainda estou a fazê-lo. Porque, Mas estão muito bonitas. Agradeço, fico muito contente. Ainda não estão como eu quero, mas eu lá chegarei. Mas pronto. Então, como é que desenvolve as receitas? Quando é que se inspira? As receitas. A minha família, primeiro. A minha família é uma família com mão para a cozinha. Sempre, portanto, vou buscar muita inspiração às tradições de família. Para além disso, às viagens, aos restaurantes onde vou e experimento a comida. Eu, normalmente, quando experimento qualquer comida, começo a saborear a tentar decifrar o que é que os ingredientes e normalmente consigo recriar sempre em casa. Uau, É fácil. É sempre facilidade. É fácil para mim, sim. Portanto, as inspirações vão, portanto, restaurantes, viagens, família e depois internet, obviamente, inevitavelmente. Então passa muito tempo na cozinha sempre a tentar, falha, essas coisas todas. Passo muito tempo na cozinha. Eu gosto de cozinhar, portanto, não é um massacre estar na cozinha, mas sim, inicialmente passava muito mais tempo, porque eu faço sempre receitas sem glúten, por motivos de saúde. Faço sempre receitas sem glúten, sem açúcar refinados e, inicialmente, por exemplo, as farinhas que nós usamos nas receitas sem glúten, às vezes não são fáceis de perceber como é que elas reagem entre si. Inicialmente houve muita coisa que não foi para o lixo, mas que teve que ser reaproveitada de outra forma, porque não estava assim tão saboroso. Agora não, já é mais fácil para mim, depois de estudar, de saber e de perceber como é que reagem os alimentos entre si. Normalmente, se eu penso numa receita, já consigo que ela, à primeira, no máximo à segunda, já consigo acertar. Pronto, mas inicialmente, às vezes, tipo, por exemplo, pão sem glúten, que saiba a pão, não é fácil. Por isso, posso-vos dizer que fiz muitas tentativas. Experimentei N receitas de pães sem glúten que encontrei na internet, não havia nenhuma que me agradasse. Andei. É difícil, porque para unir o pão e para ficar com o sabor do pão tradicional, etc., portanto, não é mesmo fácil.